Então, assim, gente, já vamos começando com a parte inicial aqui desse nosso webinar, que é focado em liderança, líderes que curam. Acho que é um assunto tão importante hoje. A gente está num momento que realmente as pessoas precisam dos apoios da liderança para que consigam ter condições de performar melhor, enfim. E a liderança tem um papel fundamental nesse processo, né? Vou passar alguns slides aqui só para a gente começar a oxigenar esse pessoal de hoje, nesse nosso bate-papo, né? Mas a estrela da vez é a Antonella, né? Eu vou ficar bem quieto no meu canto aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Logo lembrando para vocês, caso vocês não saibam, né? Ela tem um evento só voltado para treinamento e desenvolvimento, a gente chamado de Summit. Acho que é o maior evento de treinamento e desenvolvimento do sul do Brasil, tá, gente? Vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de outubro, em Floripa, Santa Catarina. Se vocês não conhecem Floripa, Santa Catarina, tá aí a oportunidade de estar aqui com a gente. Vai ser bem legal, a gente vai ter... deixar o vídeo rodando aqui, né? Esse aqui é o... Esse aqui foi a última edição que a gente teve. E assim, gente, quem está afim de, pelo menos, tentar sair um pouquinho da operação no dia a dia, dia 15 é muito focado em palestras, a gente vai trazer gente de renome nacional para fazer uma palestra sobre treinamento e desenvolvimento com foco em eficiência, alta performance. Então, pessoal, quem quiser sair um pouquinho do dia a dia e da operação, está super convidado. Então, aqui são os teasers do evento do ano passado, né? Principalmente no primeiro dia, tá, gente? Esse aqui é o dia 15 de outubro, que é palestra, certo? Bastante palestra com pessoas do mais alto garbo e elegância. Aí o Richard da Rivo, por exemplo, né? E outros palestrantes, tá? Vou passar rapidinho, porque o foco nem é esse, né? Mas deixa eu sair daqui. Tá? E aí, no dia 16 e 17 de outubro, a gente tem uma imersão em treinamento e desenvolvimento. Então, cara, se você é um profissional de T&D que está querendo realmente dar o próximo passo, começar a gerar mais resultado para a empresa, muito legal. Aí eu vou estar ministrando essa imersão de 2 dias, tá? Ação prática e teórica ao mesmo tempo. Então, a gente vai passar desde a parte de propósito de universidade corporativa, metodologia de treinamento, ferramentas de produção de conteúdos digitais com inteligência artificial, como estruturar isso numa universidade corporativa, matéria de treinamento, vamos falar de indicador de resultado de T&D, de ROI, de treinamento e desenvolvimento. Então, assim, gente, quem tiver a fim de participar, os dias 16 e 17, o foco é esse, é uma imersão de 2 dias, bem prática, né? Nós vamos dividir as pessoas que vão estar participando em grupos diferentes, e vai ser muita teoria e prática, tá, gente? Então, fica aí também o convite para quem quiser conhecer um pouquinho, né, e quiser participar. Esse é o segundo e terceiro dia do Keep Sand, sendo que o primeiro é só palestras, tá bom? Deixa eu voltar para cá, então. E agora, né, sem mais delongas, eu queria trazer e apresentar para vocês a Antonella Tatiro, eu não sei se é isso, se fala assim, né? É autora do livro Líderes que Curam, é professora, é mentora, é palestrante, deve fazer crossfit, não sei, né? Deve fazer alguma coisa, né? E também, né, é uma LinkedIn Top Voicer, né, em questão de liderança, Top 50 Creators, Innovations e Empreendedorismo. Então, Antonella, seja muito bem-vinda, vai trazer um assunto que, pelo menos, eu estou louco para escutar, acho que vai me ajudar e espero que ajude vocês também. Vou colocar meu microfone no mudo, Antonella, o show é teu, e eu vou ficar mais de mediador dos chats ali. E, pessoal, não é monólogo, tá? Quer falar alguma coisa? Levanta a mãozinha, abre o microfone, pode falar mesmo. Se tiver vergonha, bota no chat, que aí eu vou estar pegando as pessoas que estão conversando e vou estar trazendo aqui para a Antonella, tá bom? Antonella, show é teu. Aê! Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigada, Gustavo, obrigada, Dani, obrigada a todos vocês que estão aqui hoje. É um prazer trazer aí todo o conhecimento, toda a prática, os anos de experiência, dessas vidas, de outras vidas, né, que a gente vai trazendo e vai compartilhando com vocês.
Então, espero que seja uma jornada incrível para vocês, porque eu até falei para o Gustavo, vou fazer uma surpresinha, tá? Porque o meu processo criativo para construir palestra, construir treinamento, ele é um pouco diferente. Então, eu faço briefing, eu faço algumas perguntas, eu vou coletando dados, eu vou lendo, e eu vou pesquisando, e às vezes vem umas intuições divinas, né? E essas intuições divinas, às vezes, elas trazem alguns sparks criativos, e hoje eu trouxe uns sparks criativos, porque eu acordei com uma pimentinha hoje, por isso que eu vim até de vermelho, vestida a caráter para vocês, e eu falei, hoje eu vou tacar pimenta em vocês, porque vocês são formadores de opinião, vocês são educadores, vocês estão transformando e formando líderes. Então, quem sou eu, se eu não provoco vocês a provocar as lideranças de vocês? Contem para mim. Então, eu quero saber, né? A gente tem aqui 63 pessoas. Coloquem para mim no chat, por favor, se vocês são analistas de RH, analista de treinamento, treinadores, palestrantes, mentores. Coloca o nome, cidade de onde vem e também qual é o cargo que vocês estão hoje. Legal, gente. Legal. Tem que fazer também? Vou botar aqui, então, Gustavo. Todo mundo. Eu quero ver todo mundo juntão comigo. Dani Curitiba, coordenadora, Carol Porto Alegre, analista de RH, Letícia BH, Dorval, analista de RH, Rafael, Floripa, Guarulhos, analista de RH com foco em DHO, analista de DHO, excelente, educação corporativa, analista de treinamento, coordenadora de outbound. Opa, temos vários estados aí do Brasil. É, bastante gente, né? Que legal. Oh, coisa boa, hein? Fazenda Rio Grande, nossa vizinha aqui de Curitiba. Maravilhosa, Ju. Assistente de gestão de pessoas, empresário administrador e corretor de imóveis. Gostei. Isso aí, pessoal. Treinamento e desenvolvimento é para todo mundo, né? É verdade. Especialista em educação corporativa. Que legal, pessoal. Fico bem feliz. Ó, a Iris aí também, Iris maravilhosa da nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente dar início aos nossos trabalhos de hoje. Me avisem na hora que vocês estiverem vendo. Estamos vendo. Maravilha, pessoal! Então, hoje nós começamos como pessoas, começamos como profissionais, começamos como líderes e vamos também nos tornar um pouco mais treinadores e um pouco mais líderes que curam no dia de hoje. Então, como eu falei para vocês do processo criativo, da pimenta, eu pensei, a gente tem pouco tempo, eu quero causar impacto, então o que eu vou trazer para vocês? Eu fiquei pensando de toda a minha trajetória, desde que eu dou treinamento e desenvolvimento, quais foram os erros que me levaram a trazer os melhores hacks de conteúdo, os melhores hacks de prática para dividir com vocês. Então, vocês estão vendo essa palestra pela primeira vez, desenhada especialmente para cada um de vocês. Então, vamos lá. Legal. Vamos começar aqui. Quero começar com essa pergunta, depois vocês vão entender por quê. Qual parte luz e qual parte sombra vocês querem deixar para fora hoje para estar aqui dentro inteiro? O que isso quer dizer? Vou explicar melhor. Todos nós somos feitos de luz e sombra.
de fortalezas e melhorias, de características boas e características a melhorar, né? E como que essas características nos influenciam, principalmente no nosso estado de presença. Ou seja, às vezes pode ser que a minha característica ansiosa esteja me impedindo de estar inteira aqui dentro. Pode ser que a minha característica empolgada demais deixe que eu não compreenda algum ponto aqui, porque eu estou muito empolgada. Então, quero que vocês pensem. Quem se sentir à vontade para compartilhar no chat, pode compartilhar, tá tudo bem. Quem não se sentir à vontade, também fica tudo certo no universo. Depois vocês vão entender, eu vou aprofundar um pouco mais nisso daqui, e eu vou falar por que a luz e a sombra são tão importantes quanto a gente fala de desenvolvimento humano. Beleza? Vou só voltar aqui para ver se temos algum comentário no chat. Lá, o pessoal é tímido. Vamos ver. Também. Ó, a Paula falou, ansiedade realmente atrapalha, exatamente. E-mails atrapalham, né? Às vezes quando a nossa caixa de e-mail está muito cheia, quando a gente tem muita reunião no dia, quando a gente tem muita coisa para entregar. Então, são coisas que atrapalham a nossa melhor performance. E por isso é um grande desafio a gente alcançar a melhor performance. E vejam que eu falei melhor performance, não alta performance. Eu não acredito em alta performance. Vixe, eu não gosto mais da Tonton. Já não gostei dela. Vou explicar o porquê que eu não acredito em alta performance. Todos nós, de novo, temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra, tá? E é um desafio você acordar todos os dias e você produzir muito. Quem faz isso é máquina. Nós, seres humanos, temos sentimentos, temos emoções, não sabemos, às vezes, desacelerar, temos distrações, temos as redes sociais. Então, quem tem alta performance é máquina. Nós, seres humanos, temos melhor performance. Qual que é o segredo? Saber como que eu performo na minha melhor performance. É pela manhã? É pela tarde? O que eu preciso fazer quando eu acordo para me sentir bem, para me sentir com energia, produtiva? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Alguns objetivos que eu trouxe aqui para a gente discutir hoje. Então, identificar algumas crenças que limitam vocês como líderes e o treinamento que vocês trazem para a organização de vocês. Formar lideranças e treinadores que curam, tá? Porque, gente, liderança, e quando eu falo de liderança que cura, não é crachá, não é o nome do cargo que vocês estão. A liderança é ser proativo, ser comprometido, ter pensamento analítico, ter pensamento estratégico, ter mindset de crescimento. Todas as habilidades que estão dentro do guarda-chuva de liderança formam a liderança. Eu comecei minha carreira como assistente de call center. E eu já era líder naquela época. Porque eu ouvia meu cliente, eu resolvia problemas, eu, em vez de trazer problema, trazia solução. Então, liderança, quando eu falo de liderança que cura, não é crachá e não é cargo. É atitude e é comportamento. Então, todos nós que estamos aqui, estamos para nos desenvolver, inclusive eu, somos líderes, ok? E também trazer para vocês aqui alguns hacks práticos para o dia a dia, para apoiar vocês dentro da empresa de vocês, para apoiar as lideranças, para vocês alcançarem cada vez mais altos níveis. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso show da cura dos líderes que curam.
Então, vamos lá. Parte 1. Despertar do líder que cura. Esse é meu pai. Meu pai, Raul Sátiro, já não está mais aqui. Essa é uma foto de quando eu era pequena, como vocês podem ver, com essa cara de sapeca que tenho até hoje. Meu pai sempre foi o meu maior incentivador. O meu pai era o tipo de pessoa que nunca falou não para mim. Eu falava, pai, eu com os meus 18 anos, quero ir para o Nepal. Nossa, filha, que interessante. Por que você quer ir para o Nepal? O que você quer fazer lá? O que te interessa lá? Como você vai fazer para chegar lá? Como você vai pagar a sua viagem? Ele nunca disse não para mim. Porque o meu pai foi o primeiro grande coach, o primeiro grande treinador que eu conheci. Ele nunca me limitou. Ele sempre fez perguntas para desenvolver a minha capacidade, o meu intelecto para furar bolhas. Qual que é a nossa tendência desde a escola? Desde a escola, quando criança, você começa a desenhar, o que o professor fala? Ah, não, essa cor não é a certa, isso aqui não pode. Ah, isso aqui não, não, não. A gente é tosado desde criança. O que isso faz conosco? Limita, restringe. E aí o que acontece? A gente cresce, se torna muito sério, porque tem que pagar boleto, porque tem a família, porque tem responsabilidades. E aí a gente deixa de olhar para o criativo e deixa de expandir a nossa consciência. Então, o time é o reflexo do líder, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu quero que vocês pensem? Exemplo. Esse exemplo que eu dei do meu pai, vocês provavelmente têm alguma referência na vida de vocês, de pessoas, de líderes, referências, atores, atrizes, autores, professores, gente que trouxe exemplos fortes para vocês. Mas eu tenho certeza que as referências dos exemplos extraordinários são menores do que os não extraordinários. A gente aprende com ambos, né? Com o extraordinário que queremos ser, com o nem tanto extraordinário, o que não queremos ser. E às vezes o que não queremos ser, a gente aprende mais ainda. Mas a grande questão aqui é, seja um exemplo. Se eu vou treinar alguém, eu, antes de tudo, preciso me treinar, eu preciso me autoliderar. Como é que eu vou ensinar pessoas a fazer coisas se eu, Antonella, não estou fazendo na minha vida também? Aí é o famoso em casa de ferreiro, espeto de pau. E aí que a gente tem que mudar o futuro do treinamento e desenvolvimento, que é o quê? Em casa de ferreiro, espeto de ferro. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês conseguem identificar? Vocês conseguem perceber isso no dia a dia de vocês? Gustavo está fazendo assim, beleza? É isso. Tudo que a gente vai ensinar para as pessoas em treinamento e desenvolvimento tem que começar na gente. Porque senão, como que as pessoas vão acreditar? Não, porque a Tonton ensina a falar sempre a verdade. A dar feedback e ter conversa difícil. Mas aí, como eu tive, se eu não tenho conversa difícil, não dou feedback, quem sou eu? Então, colocar o espelho na nossa frente é essencial, principalmente quando a gente está falando desse
novo espaço de fala, porque o mundo mudou. E tem muita gente ainda liderando como em 1997. Muita gente ainda liderando, eu mando e você obedece, principalmente com as novas gerações. Isso não funciona mais. Hoje é muito mais sobre ouvir do que falar. E a gente está passando por 4 grandes transformações na nossa sociedade: tecnologia, inteligência artificial, chat GPT. Não é sobre ser substituído pelo chat, mas é sobre aprender a utilizá-lo com consciência e com clareza para adotá-lo, para daí não ser substituído pelo algoritmo. Essa é a grande diferença. Eu vejo as transformações, eu encaro com realidade, eu olho para essas transformações e eu me pergunto, como que eu me encaixo nisso? Eu sinto medo ou eu vou buscar informações para daí desconstruir esse medo e ver o que eu posso fazer com isso? É diferente. Quem fica no medo fica para trás e lidera como em 1997. Quem olha para o medo, desconstrói esse medo, dá nome para esse medo, o que faz? Lidera como em 2025. Mesma coisa, mudança de valores, ESG, novas gerações, inclusão, diversidade, pertencimento, saúde mental, pauta estratégica, nem preciso falar para vocês de NR1, porque vocês já devem estar careca de saber sobre isso. Gente, emocional é KPI. 1/3 da população brasileira, segundo a Associação de Medicina do Brasil, está com sintomas de burnout. Por que isso acontece? Porque a gente não aprendeu na educação, lá atrás, a falar sobre sentimentos, a falar sobre emoções, a ensinar isso nas escolas. É todo um problema, um desafio estrutural que a gente tem como sociedade, que vai se desenvolvendo, que chega na educação adulta e que cai aonde? Dentro das empresas onde nós estamos. E aí a gente precisa fazer essa desconstrução para ensinar os nossos colaboradores e os nossos líderes a liderar melhor. Fica difícil, né? É um desafio. Nós temos um desafio muito grande, porém nós também temos a chave para lidar com esses desafios. Nós temos a chave de nos empoderar com clareza, com consciência e cura. Porque as mudanças que vão acontecendo dentro do mundo acontecem o tempo inteiro. Foram as guerras, foram as revoluções culturais. O mundo sempre está passando por transformação. O que nós precisamos mudar e transformar é a forma como nós olhamos para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa evolução como ser humano e para essa cura. 3 perguntas muito básicas. Você ainda lidera como foi liderado? Você mede sucesso só por número ou por legado? Ou você se adapta ou tenta controlar tudo? Falei que eu ia dar choque de realidade aqui hoje. Eu ia jogar bastante pimenta, que eu vim até vestida para isso. Mas é para sacudir mesmo. Lembrem que perguntas empoderam, respostas, às vezes, emburrecem. Se eu tenho resposta para tudo, tem que fazer assim, tem que fazer essa... Eu não estou ouvindo. Então, se eu pergunto, eu tenho mais subsídio para entender onde eu, líder, onde eu, treinadora, onde eu, responsável por treinamento, posso agregar mais valor. Nós, como treinadores, somos agregadores de valor.
facilitadores. Por isso, muitos treinadores, inclusive, se chamam de facilitadores. Então, se somos facilitadores, nós precisamos agir como tal e precisamos evoluir para trazer progresso. Aqui um pouco da minha trajetória, que o Gustavo já tinha apresentado. Tenho um livro que se chama Líderes que Curam. Esse livro foi lançado no ano passado. Foi um livro que entrou para a lista de mais vendidos do Brasil. É o meu grande bebê. Eu conto várias histórias liderando times de tecnologia no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, em uma das maiores empresas do mundo de petróleo, a ExxonMobil, e trago aí implementações, treinamentos que eu trouxe para a empresa, programas de coaching, programas de mentoria, de inclusão e diversidade, e como isso formou o meu legado e a marca que eu quero deixar no mundo. Por quê? A partir do momento que eu tive uma mentora muito profunda, que começou a me trazer verdades, mas aquela verdade, como eu estou fazendo com vocês, que sacode, que fala, puxa, eu preciso olhar para isso, eu preciso me questionar, que a minha vida mudou. Porque eu saí da inércia que eu estava e eu comecei a ter muito mais estado de presença, foco, clareza, consciência, e foi aí que eu digo que eu iniciei um processo de cura. E esse processo de cura é a gente se entender. É colocar a máscara de oxigênio em nós, mesmo quando o avião está caindo, para a gente respirar e conseguir ver aquilo que está ao nosso redor. E eu brinco muito no livro sobre essa questão da Matrix. Dependendo, às vezes, da empresa que a gente está, da cultura que a gente vive, existe uma Matrix. O que é essa Matrix? São códigos de conduta e comportamento que acontecem, que são invisíveis, e que as pessoas falam no cafezinho, mas não têm coragem de falar em voz alta e ter as conversas difíceis sobre os desafios que esse tipo de cultura traz ou não traz. Porque não existe cultura perfeita. Mesmo em culturas muito boas, que tem a piscina de bolinha, que tem o ping-pong, que tem a cerveja na cesta, também tem desafios. Porque somos humanos e somos imperfeitos na nossa... Somos perfeitos na nossa imperfeição. Então, gente, pensar realmente quais são os desafios que eu tenho hoje na minha empresa, os desafios que eu tenho hoje para treinar pessoas, para mentorar pessoas. O que as minhas pessoas, os meus líderes, dentro da minha organização, estão precisando? Eles precisam de treinamentos técnicos, eles precisam de treinamentos de habilidades humanas. O que precisa ser estruturado? O que é prioritário? O que vai trazer mais resultado? Como ser mais estratégico? Vão anotando, vão colocando no caderno de vocês quais insights vocês vão tendo, quais ideias vocês vão trazendo. Porque isso é liderar. Ver com verdade. E liderar é para os corajosos. Liderar é para os corajosos. Para aqueles que veem o que é difícil, o que é duro, o que dói, mas ressignificam isso de uma forma leve, de uma forma que as pessoas compreendam e que venham junto. Essa foto aqui, eu ainda estava na Exxon, bem novinha, foi meu primeiro cargo de liderança informal, liderando um time de mais de 30 pessoas na área de inovação.
do Brasil. Quando eu entrei nesse time, eu tinha acabado de entrar na tecnologia. Não tenho formação na área de tecnologia, fui fazer cursos de analista de sistemas e tal, mas não tinha essa formação robusta. Quando eu entrei, só tinham homens. E eu sempre fui apaixonada por inovação, disrupção, hackathon, novas tecnologias, trazer coisas novas para dentro da empresa. E para aprender eu perguntava muito. Mas o que é isso? Por que isso funciona assim? Mas tem processo para tal coisa? Mas por que esse processo nunca foi revisto, redesenhado? E eu via que as pessoas se irritavam, assim, às vezes, com tantas perguntas que eu fazia. Teve um dia que uma pessoa me olhou, tipo, com aquela cara assim, né? Eu falei, né? Naquela época eu era ainda mais ousada, eu falei, ué, como é que eu vou saber se eu não perguntar? Não tenho problema em ser boba. E naquele momento, foi um momento de transição para mim. Porque o que eu percebi? Eu não estava deixando a crença limitante do outro me impactar no meu desenvolvimento. Porque eu poderia me limitar e não crescer se eu não perguntasse. Foi uma escolha que eu fiz na minha carreira. E aquela escolha valeu muito, porque de tanto estudar, um ano depois eu estava liderando esse time. E o time que eram só homens e só pessoas da tecnologia, virou pessoas de vários departamentos da empresa, inclusive consegui trazer mulheres. Por isso, nós não somos algo, nós estamos algo. Tudo pode mudar, todo jogo pode mudar. Às vezes tem jogo de futebol que muda nos 45 do segundo tempo. É tudo sobre a nossa atitude e a nossa presença. E sobre o legado que vocês, como treinadores, querem deixar dentro das organizações que vocês estão. E aqui depois a gente, se vocês quiserem, tirem foto do conteúdo, podem me marcar no meu Instagram, no meu LinkedIn, tá? Antonella Sátiro, Antonella com 2 S, S-A-T-Y-R-O, para vocês acompanharem esses conteúdos que nós colocamos no ar, porque é sobre isso. É sobre trocar o manda quem pode por como que nós podemos fazer isso melhor? É substituir o isso sempre foi feito assim por e se a gente tentar diferente? E se fizermos de tal maneira? Foi assim que eu construí o meu legado na Exxon sem saber. Eu tinha esse sonho de me tornar líder, fui estudar, fui fazer curso de coaching profissional, líder coach, curso com Franklin Covey no Brasil, fora do Brasil. Mas o que eu compreendi que era a grande transformação que eu podia fazer na prática? Eu comecei a perceber que apenas algumas pessoas chegavam ao cargo de liderança e essas pessoas tinham comportamentos específicos, falas específicas e pensamentos específicos. E eu não tinha esse perfil. O que eu identifiquei na organização? Matrix. Apenas algumas pessoas que se vestiam de determinada forma, falavam de determinada forma, se comportavam de determinada forma, chegavam aos cargos de liderança. Eu poderia ter olhado para isso e falado, preciso me mudar de lugar. Ou eu poderia ter olhado para isso e ter pensado comigo, a liderança não é para mim. Mas o que eu fiz? Eu me perguntei, como podemos fazer diferente? E a partir daí eu trouxe o primeiro projeto de coaching da ExxonMobil mundial para transformar o perfil das lideranças. E para dar chance e voz a pessoas que talvez nunca chegassem à liderança, mas que tinham muito potencial.
Como que eu fiz isso? Entendendo as minhas características luz e as minhas características sombra. Que é o quê? Se eu sou muito confiante, pode ser que em alguns momentos eu tenha autossuficiência séria. Se eu tenho muita consciência e clareza, pode ser que em alguns momentos eu tenha superioridade sutil. Se eu tenho muita vulnerabilidade, pode ser que eu tenha dependência emocional. Então, a gente oscila muitas vezes entre as nossas características luz e sombra. E aqui, por que eu quis trazer esse ponto? Porque, gente, todos nós temos, os líderes de vocês têm, todas as pessoas dentro da organização de vocês têm. Se vocês identificam isso em vocês e nas outras pessoas, o potencial de melhor performance que cada um de nós tem é infinito. É infinito. E é essa clareza que vai gerar resultado. Então, qual é a clareza que vocês têm que trazer para a vida de vocês? E aí, a clareza que eu quero trazer para vocês, depois de toda essa introdução, é baseado em todos os anos de líder, mentora, palestrante, estando com as empresas, treinamento que o líder que contrata não endossa, o time sempre vai ignorar. Sempre. Se vocês identificam uma dor, um desafio dentro da organização de vocês, e o contratante pede para vocês, né? O contratado leva para vocês esse treinamento, essa capacitação, mas o líder que pediu não participa, as chances, ó, vão lá embaixo. Porque o time é o reflexo do líder. E o líder que não participa é o líder de 1997. E eu já sofri isso aqui na prática. Porque nós, como treinadores, podemos fazer o nosso melhor. Mas não se transforma a cultura quando o líder não está engajado, não faz parte, não endossa. Estou falando besteira? Vocês já passaram por isso? Sabem sobre isso? Vão colocando aí no chat, se tiverem comentários, perguntas também, por favor. Vou fazer uma pausa aqui para ver se está todo mundo comigo ainda. Não, o pessoal está sim. Paulo fez um comentário aqui, ó. Eu falei isso ontem, se o líder não participa, eu recuso a proposta. E depois ele reclama que não tem resultados ainda e queima no mercado. Ai, eu também concordou. A Bruna Leite, ó, esse é o meu dia a dia aqui. Exato, exato. E aí, como é que a gente transforma? A primeira pessoa que precisa ser convencida é o líder. E aí, como é que a gente convence esse líder? Eu sempre falo, tá, Bruna? Frase de Walt Disney. When there is a will, there is a way. Então, se existe uma vontade, existe um caminho, né? Às vezes a gente só não conhece o caminho e as estratégias para chegar neste caminho. Mas existem formas, sim. Com o passar dos anos, eu fui aprendendo a trazer essas formas e a atuar nesse poder de convencimento. Usando, inclusive, dialética, tá? Processos de dialética com o próprio líder. Mas, por exemplo, hoje em dia, dependendo da contratação, se o líder não participa, eu não faço mais. Porque eu sei que o resultado não vai ser segundo os meus padrões de qualidade. Então, isso é importante a gente sempre se questionar e trazer essa clareza.
Erro número 2. Formar líder vai muito além de ferramenta. Tem que ter tido experiência prática. Treinamento de inteligência emocional. A pessoa que vai dar o treinamento tem inteligência emocional? Ela sabe lidar com conflitos? Já lidou com conflitos na prática? A gente só se torna expert em algum conteúdo se a gente tem quilômetro rodado. Como é que eu vou dar um treinamento sobre conversa difícil ou feedback se eu nunca dei um feedback profundo? E vou falar muito a real aqui para vocês. Desconstrução de feedback. Gosto de usar a comunicação não violenta. Tem aí vários métodos, né, que a gente vê no mercado. Mas a melhor forma de dar feedback que eu já dei na minha vida e que eu ensino para os meus líderes, para os meus mentorados, não é nenhum que eu já vi em livro, não. Eu pergunto. E aí, é técnica para vocês testarem também. Funciona 90% a 95% das vezes. Em vez de chegar para alguém, falar que a pessoa em tal reunião foi rude, foi grosseira, foi isso, foi aquilo, adjetivos que já geram barreira, faz a pessoa já ter aquele negócio assim contra você, pergunta. E aí, o que aconteceu naquela reunião? Como você se sentiu naquela situação? Gente, na maioria das vezes, tá? 90% a 95% das vezes a pessoa vai te dizer, ai, Tonton, pois é, eu não agi muito bem, acabei me passando, tenho que melhorar. A própria pessoa já traz o gatilho dela. Então, a gente se questionar e ser mais crítico com os conteúdos que nós trazemos, com as práticas que nós trazemos, que às vezes é da liderança de 1997. Mas a gente está em 2025. Às vezes o que funcionava lá atrás não funciona mais hoje. Estou falando besteira? Ou vocês concordam comigo? Estão acompanhando? É isso? Faz sentido? Faça um joinha para mim, para eu saber que vocês estão comigo. Daniela falou plenamente, total sentido. Boa, obrigada, galera. Se não me sinto tão solita, me sinto mais com vocês. Muito bem. Então, terceiro erro. Esse aqui eu observo muito. E no começo da minha carreira como treinadora, eu já fiz e já errei. Às vezes, você está dando um treinamento para alguém, numa empresa, só para líderes, diretores, e a pessoa fala um negócio que não tem nada a ver com aquilo que você está querendo trazer, com a mensagem, com o direcionamento que você quer dar. E às vezes você fica naquela situação assim, putz, e agora? Será que eu corrijo? Será que eu dou um somebody love? Será que eu fico quieta? Será que eu finjo que não ouvi? O que eu faço? A gente tem que ter ferramenta, e aqui é muito real, tem que ter ferramenta para corrigir. De novo, você não precisa fazer isso de uma forma grosseira, não precisa fazer isso de uma forma rude, mas você pode perguntar: qual experiência prática corrobora com esse exemplo ou com isso que você está me falando? Ou quais experiências você já teve que te fazem pensar desta forma? Porque aí você expande, você faz pergunta e você traz consciência. Aí você não precisa nem concordar e nem corrigir. Mas aí a gente se torna o quê? Consciência. Então, muitas vezes, o que acontece no nosso dia a dia? A gente não tem as ferramentas e as estratégias necessárias. Mas a partir do momento que eu tenho, eu me torno muito mais confiante e muito mais assertiva em qualquer coisa que eu faço.
Então, o que eu fiz hoje e estou fazendo aqui com vocês? Provocando. Meu PowerPoint está bonito. Eu acho, pelo menos. Espero que vocês achem também. Mas, eu provoco. E é para deixar desconfortável mesmo. Treinamento e desenvolvimento tem que tirar da zona de conforto. Se tá todo mundo quentinho, gostosinho, quando a gente tá deitado na nossa cama com o nosso cobertor vendo Netflix, tem transformação aí? Não tem. Tem que chacoalhar mesmo. Tem que ter coisa prática, muito mais prática, tem que ter dramatização, tem que aumentar a voz, tem que brincar, tem que ter meditação, tem. Sempre quando vocês forem contratar um treinamento, fazer uma palestra, se perguntem: qual é a notícia que vocês querem ter, ou que vocês querem que as pessoas falem depois que vocês saem da sala? É isso. 5. Paracetamol. Entregar soluções genéricas para dores específicas. Essa eu vou até tirar aqui, porque eu adoro falar isso e eu acho super engraçado, tá? Gente, vocês sabem por quê que o Brasil é o país que mais tem farmácia no mundo? Eu adoro, né? Toda cidade, assim, pelo menos as cidades um pouco maiores, cara, toda esquina quase você tem farmácia. Às vezes tem mais farmácia que esquina. Vocês sabem por quê? Então, eu vou falar para vocês, e vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar: meu Deus, a Totó falou isso, vai para lembrar. A Rita falou: não faço ideia. A Simone falou: não. Gente, você tem dor de cabeça. Perfeito, bingo, Paula, isso aí, maravilhosa. Porque a gente tem dor de cabeça e eu não me pergunto por que que eu tô com dor, onde que eu tô com dor, que parte da minha cabeça dói, ou quem fez a minha cabeça doer. Porque às vezes a gente tem dor de cabeça por quê? Porque conversou com uma pessoa, a conversa não foi legal, porque, enfim, estava num ambiente que tinha muita gente, coisas muito altas, mas a gente se automedica. E é por isso que o Brasil tem mais farmácia do que muito país por aí. Porque a gente não olha para a causa raiz, a gente olha para o sintoma. E aí, quando a gente fala dessa cultura brasileira em treinamento e desenvolvimento, o que a gente faz? Gustavo tá pensando longe. Veja essas engrenagenzinhas assim, ó, fazendo assim, ó. A gente está trazendo a pílula, mas não é a pílula da Matrix. Tem que trazer a porra da pílula azul. Ai, desculpa. A gente tem que trazer a pílula azul, gente. Isso, porque a gente dá o remédio, mas não estuda a causa. Aonde que dói, por que que dói, que parte do corpo dói. A gente tem desconexão de corpo, mente e alma. Por isso que quando eu falo de liderança que cura, a gente une tudo isso. Porque a gente é ser humano, a gente não é máquina. E aí a gente quer só trazer ali o paracetamol, só para maquiar. Não dá. Tem que perguntar o que precisa mudar nesse lugar, o que precisa mudar nessa cultura. São as conversas difíceis que a gente precisa ter. E por último, aqui para a gente já ir encerrando, que eu sei que eu tomei bastante tempo de vocês. Falta de diagnóstico, continuidade, prática real e feedback. Essas 4 coisas fazem com que o treinamento e desenvolvimento seja um processo falho. A gente precisa ter começo, meio e fim. A gente precisa ter mais conformidade, perfil conforme do DISC, olhando para começo, meio e fim dos treinamentos e dos desenvolvimentos. Tem que ter pesquisa antes, no meio, depois. Vou dar uma mentoria
eu tenho um diagnóstico no começo, eu tenho um diagnóstico no meio e eu tenho um diagnóstico depois que termina. Eu valido com dados quantitativos e qualitativos do começo ao fim. Mesma coisa numa palestra, mesma coisa num treinamento. Eu preciso saber onde eu impactei. Qual é o nosso grande problema? O medo de falhar. Ai, mas se eu fizer o diagnóstico, eu vou ver onde é que eu estou errando. Sim, e você vai ter que lidar com isso. Vai ter que olhar para o espelho e vai ter que falar, Tom, você precisa ser melhor. Sim, a gente vai precisar fazer isso. Mas aí, pelo menos, a gente tem uma evolução real. E tudo isso aqui que eu trouxe para vocês foi dando a cara a tapa, foi testando, foi errando, foi acertando. Afinal, Thomas Edison não teve que testar 999 vezes o processo da lâmpada para na milésima e uma vez gerar a luz? Então, é muito egóico da nossa parte a gente achar que a gente vai, né, ser perfeito aí logo de primeira. Então, o que é, então, essa liderança que cura? Então, Tom, fala para nós. Não é religião, não é terapia, não é papo esotérico, não. É autoliderança, é coragem, é parar de terceirizar a responsabilidade, é se posicionar com propósito, é ter KPIs, é ter rituais, é ter método. E muita coragem para ver os nossos erros. Então, líderes que curam. Bora ter conversa que dói para a vida ficar mais leve? Quanto mais conversa difícil eu tenho, mais leve fica a minha vida. Por quê? Eu paro de colocar as coisas para debaixo do tapete, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, e eu passo a fazer o quê? Olhar com coragem, com consciência, com estratégia, com perguntas poderosas que eu trouxe aqui hoje para vocês. Para quê? Fazer a diferença. Se tornar um agente de mudança. Liderança que cura é ser agente de mudança. Então, para quem quiser, trouxe uma surpresa aqui para vocês, uma degustação, alguma coisa nesse sentido. Comenta no post do Instagram alguma coisa, como é que foi essa palestra para vocês, o que vocês acharam. Eu vou ficar super feliz aí de sortear uma degustação para vocês. E Gustavo vai me matar, que eu passei do tempo, mas... Não, tá perfeito, foi muito legal. Eu me empolguei, né? Legal. Eu me empolgo, mas eu posso ficar mais, tá? Se vocês quiserem, a gente fica mais, troca ideias. Não é isso aí. Quem puder continuar é ótimo, né? Mas, poxa, Canela, você trouxe um insight para mim que para mim foi muito rico. Assim, esse finalzinho, para mim, foi o fechamento com chave de ouro, né? Ai, que bom, fico feliz. Não botar as coisas para debaixo do tapete, né? Às vezes a gente evita situações, né? Tem muita gente que evita conflitos e, né, isso vai se acumulando e a tua vida vai ficando mais pesada porque você não trabalha esses conflitos diários para deixar a vida mais leve, né? Então, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, mas o que eu digo assim para vocês, né? Por que a gente está com tanta depressão, ansiedade, burnout? Porque a gente está deixando essas conversas difíceis de lado. E por que o número de doenças psicossomáticas aumentou e tem dado grandes problemas financeiros para as empresas e afastamentos? Por isso. A questão é que às vezes a gente não sabe como falar, como fazer, mas aí a gente precisa buscar essas estratégias e essas ferramentas, né? Então, se alguém verdade. alguma... MR1 tá aí para isso também, né? Chegou com tudo agora, Varrendo. Pessoal, aberto o microfone, quem quiser contribuir com alguma coisa para dizer, alguma pergunta para ela, por favor, gente, fiquem totalmente... A Laís quer fazer uma perguntinha, pode falar. Opa, bora! Eu achei bem interessante no final você falar sobre a gente curar
Mas quando nossos líderes estão doentes, a gente precisa tratar dessa liderança que está doente e, ao mesmo tempo, socorrer a equipe que está também muito ruim. O que fazer nesse momento? Porque se está todo mundo doente e você tem que ajudar todo mundo e você é uma só pessoa, como fazer isso? Perfeito, Laís, maravilhosa. Primeira coisa, coloca a máscara em oxigênio em você. Você precisa se fortalecer. Vou te dizer o que que eu faço e o que que eu ensino para as minhas lideranças. O que que me traz mais energia, tá? Eu acordo de manhã, eu faço uma meditação, eu já visualizo o que eu quero no meu dia, eu faço meu exercício, eu leio, eu me preparo para fortalecer, tenho os meus rituais, sejam mentais, espirituais, né? Eu fortaleço a minha fé, o meu conhecimento para eu estar bem. Eu começo por mim. E depois eu começo a trazer essas pautas e esses questionamentos e essas conversas difíceis quando eu vejo que, por exemplo, ou a minha equipe, ou alguma empresa que eu estou atendendo precisa disso. E pode ser de uma forma muito simples, tá? Gente, como vocês estão se sentindo hoje? As pessoas falam, vocês não falaram aqui? Ah, desacelerar as redes sociais, não, não falou. E às vezes é tão pequeno, algumas pequenas ações que a gente pode fazer, sabe? Que mudam o mundo. Às vezes é você levar um chocolate para esses líderes. Às vezes é você trazer uma brincadeira para sortear alguma coisa entre eles. Às vezes é você fazer um convite. Nossa, na Edson, quando tinha times maiores, às vezes eu falava, galera, o que vocês gostam de fazer? Ah, eu gosto de jogar boliche, gosto de andar de kart. Bora, vamos. Levava geral para andar de kart, para jogar boliche. Sabe? Tem que entender o que funciona para as tuas lideranças. Às vezes pode ser que por fora não funcione, mas aí dentro, o que você pode fazer? É uma música, uma conversa, né? É trazer coisas mais criativas e mais da criança. E as pessoas adoecem. Por que que a gente perde a nossa identidade, a nossa autenticidade? Porque a gente esquece que dentro de nós também tem criança. Então, o que que para mim é meditar, e ler, e estudar? É fortalecer a minha criança interior, a nossa alma. Quando a gente só olha para o trabalho, a alma fica doente. Depois de velha, né? Eu estou aprendendo a dar de skate, a surfar, a fazer, né, coisas que eu nunca fiz antes. Por quê? Porque quando eu era jovem eu fazia isso, eu pegava a minha mochila, ia viajar pelo mundo e tal, fiz peregrinações. E aí a gente tem que entender para nós, o que que faz a gente se sentir jovem? Jovem. Se você se sentir jovem, eu aposto com você, Laís, e depois você vai me falar. Tom, eu fiz, e levei para os líderes, e eles gostaram, e deu certo. Tudo bem, você vai ter que ter 3 vezes mais força para você impactar quando o ambiente está doente. Então, É você que vai ter que arranjar formas de bombar essa sua força, essa sua energia para você impactar as pessoas ao teu redor. sim, porque quando tem muito detrator e o líder detrator, é Isso. muito difícil convencer ele do contrário, né? Mesmo tirando muita gente, ainda tem pessoas detratoras que estão fazendo que a cultura da empresa fique ruim. E aí você tá lá no meio dessa situação para tentar salvar todo mundo. Mas, como você disse, primeiro tem que salvar a mim mesma, depois salvar os outros. E aí, teoria da mudança e de agente de mudança que eu ensino na nossa metodologia. Você vai fazer o quê? Achar semelhantes. Quem são as raízes da sua organização que tem poder? Não estou falando poder de crachá, o poder de caneta, mas estou falando de influenciar positivamente. Você começa a achar essas pessoas, você começa a formar alianças, você traz elas para essas discussões,
você pede para elas interagirem antes da reunião, daquilo que você vai trazer, sabe? Forme alianças fortes que vão te possibilitar você fazer a diferença através de outras pessoas. Aí não fica tão pesado, porque você tira um pouco o peso de você, porque é muito pesado você olhar, puta, sou só eu, tô ferrada, não vou conseguir. Você já acorda triste, já acorda com dor nas costas. Agora, se você tem outras pessoas, agentes de mudança, líderes que curam, atuando com você, o peso fica um pouco mais leve. Obrigada. Muito bom. Antonella, o pessoal está pedindo qual é o post que eles querem comentar lá, né? Se você puder colocar no chat. E aí depois eu acho que o Eurisvaldo queria fazer uma pergunta, Eurisvaldo. Pode ser qualquer um, gente. Pode ser os dois últimos, o de hoje, ou o que significa líderes que curam. Pode ser ali um dos dois. Se puder botar teu Insta ali, eu acho que é legal para o pessoal. Vou, desculpa. Aí o pessoal acessa, fica mais fácil. Boa tarde, Antonella. Boa tarde, Gustavo. Na verdade, eu quero fazer um comentário aqui sobre liderança, né? Eu já exerço essa função desde de adolescente, quando nos grupos de jovem, e hoje como empresário. A gente tem 3 empresas, é uma imobiliária, uma empresa de comunicação visual e uma construtora, né? Então, é exatamente como a Antonella falou, a gente precisa se tratar, né? E o primeiro ponto é ter um objetivo traçado, uma linha de execução, de método, e se preparar, né, o seu interior, o seu espiritual, o teu emocional, para que você consiga exercer essa liderança com segurança, passar segurança para os teus liderados, né? Um ponto muito forte que é uma causa de muitas discórdias hoje no meio, a ausência de controle emocional, e nós precisamos estarmos preparados para a gente passar segurança para os nossos liderados e automaticamente a gente ajudar no equilíbrio de cada um desses indivíduos, né? Porque, um exemplo, eu tenho hoje nas empresas em torno de 30 funcionários, então cada um tem uma personalidade, cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma reação diferente quando nós abordamos algum assunto, e nós precisamos estarmos preparados para essa diversidade, né? Aprender a ouvir, aprender a compreender, presenteá-lo e desenvolver esse trabalho com maestria. Portanto, Antonella, muito obrigado, foi de grande ensinamento, tá? Contribuiu muito aqui para o meu crescimento. Ah, é maravilhoso, que Deus te abençoe. Amém. E deixa eu te falar, esse teu comentário aí foi muito legal, sabe? Porque, assim, tem um CEO que eu adoro, de uma das maiores franquias de cosméticos, tá? Tem um CEO, ele é bem conforme, processual, racional, e a outra fundadora que está junto com ele, ela é super espiritualizada, para ela é muito na fé, muito na intuição. E é muito engraçado ver como os dois se conectam e como eles têm esse embate, esse conflito que chega a ser positivo. Porque um é tão racional e o outro é tão intuitivo que daí, tipo assim, às vezes choca, sabe? Mas aí o que você falou, Eurisvaldo, faz toda a diferença. Saber ouvir. E aí, quando um começa a ouvir o que o outro está falando, faz pergunta, mas por que você tem esse ponto de vista? Onde você acha que a gente pode chegar com essa ideia? Aí, A mais B faz C. E aí não fica polarizado. A minha esposa, ela é gerente comercial de uma grande faculdade aqui na nossa cidade. E a gente sorri muito juntos, porque a gente fala que nós somos o equilíbrio um do outro, né? Porque eu sou muito racional, e às vezes ela fala assim, amor, você precisa ser mais
emocional e tal. Eu falei, não, eu sou mais razão, né? Eu sou mais na minha, assim. Eu tomo uma atitude baseada na razão. E ela é muito emocional, eu acho muito engraçado, né? E a gente conversa muito sobre as nossas personalidades. Porque já pensou se nós fôssemos dois emocionais ou se nós fôssemos duas razões, né? Não daria certo. E a gente, quando nós estamos na nossa plataforma lá como líder, desculpa que voltou. Quando nós estamos lá na nossa plataforma como líder, conversando com o nosso time, com os nossos liderados, a gente precisa buscar um pouco de cada área, do emocional, da razão, do ouvir, do compreender. Eu costumo fazer periodicamente uma conversa particular com os meus líderes, com os meus colaboradores. Eu pego lá um exemplo, um ajudante de pedreiro que eu percebo que não está num dia legal. Eu peço para o líder dele chamar ele, trazer na minha sala, e eu pergunto para ele se está tudo bem, se a família dele está tudo bem, se ele está precisando de algum suporte, se ele está precisando levar alguém no médico, se está tudo bem financeiramente na casa dele. Então, esse é o nosso papel como líder, compreender as pessoas, buscar saber como elas estão, se elas estão precisando da gente como líder, ou se está precisando de uma outra pessoa onde nós possamos ajudar, somar. Eu acredito muito nessa prática, nesse desenvolvimento. E aí você vem me dizer que é mais racional? Ah, que banana, não, aqui não. Você já se automodelou, parabéns. Sim, parabéns. Sim. Você se automodelou. Você pegou o teu melhor com o melhor da tua esposa e você trouxe o melhor de vocês dois. Olha que lindo isso. Eu também achei lindo, Ana. Maravilhoso. Porque Obrigado. Você trouxe agora para as pessoas compreenderem que um racional, ele sempre pode se transformar. Sim. Desde que ele queira. De novo, onde existe vontade, existe o caminho. E você estava o quê? Aberto a ouvir e a agir. Então, parabéns pela coragem, maravilhoso. Eu tenho um exemplo maravilhoso na minha vida, que é a minha filha, a Aurora. Ela tem 1 ano e 10 meses. E como eu tenho esse lado muito racional, muito pé no chão, às vezes eu pego um pouquinho pesado com as reclamações, e aí ela já vai um pouco para o lado da mãe, e para eu aproximar dela, aí eu preciso fazer um carinho, fazer uma gracinha. Então, assim, são coisas que a gente vive no dia a dia, que vai moldando a gente, vai ajudando a gente ser flexível onde tem que ser flexível, ser determinado onde nós precisamos sermos determinados, onde a gente precisa adotar uma postura mais direta. Então, é um aprendizado a vida da gente. E eu aprendo com o meu funcionário mais simples que eu tenho no meu time. Perfeito. Sim, porque, de novo, a liderança não está no crachá, ela está na simplicidade humana, ela está na alma. Tem pessoas muito ricas que não têm refinamento espiritual, de fala, e tem pessoas simples, mas que têm esse refinamento porque aprenderam na família, nessa educação que tiveram. Então, a gente pode aprender com todos. Todos, né, são professores. E todos nós somos ora professores, ora aprendizes. Sim, sem dúvida. Verdade, muito bom. Obrigado, Oswaldo, falando. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Imagina. Mais alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa? Para a gente aí encaminhando para o encerramento? Ninguém mais quer compartilhar algo? Gostou, Dani? Que bom. Gostei bastante. Ai, que bom, Dani. Fico feliz. Que bom. Marquei vários insights aqui. Eu amo, tem um monte de coisa aqui também. Foi muito bom, Antonella, sério mesmo. Valeu muito a pena para mim, tá? Espero que para todo mundo aqui, né? Então, gente, vamos se encaminhando para o encerramento. Antonella, você já botou seu Instagram, né? Mas você também é bem ativa no LinkedIn, o pessoal consegue te achar por lá, né?
Como é que o pessoal te encontra de forma mais fácil de trocar uma ideia contigo, continuar esse bate-papo depois dessa aula que você deu pra gente? Vou colar aqui meu LinkedIn para vocês. Eu vou já te seguir lá no Instagram, Antonella. Boa, boa. Sigam no Instagram, sigam no LinkedIn. Eu estou sempre compartilhando esse tipo de conteúdo, fazendo essas provocações. Espero ter tocado o coração, a alma, a mente, o corpo de vocês, né? Para que vocês possam levar essas transformações e principalmente saber que cada um de nós podemos ser agentes de mudança. Então, qual é a mudança que vocês querem implementar a partir de hoje? Que lindo. Obrigado. Bonitas palavras. Bruna, a gente está gravando o evento, sim, tá? Depois vai ficar no YouTube daqui, precisa de outras coisas sobre o curso do Go Learn lá, vou deixar lá, né? Eu acho que, putz, foi uma aula hoje, né? Só que as dicas finais ali, para mim, já valeram, tá? Então, Ela, muito obrigado, bate-papo delicioso, adorei. A gente está 1h20 quase aqui, não, faz 15 minutos que a gente entrou. Então, eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também, né? E que bom ter esses momentos, né? Amém, precisamos dessa leveza no nosso dia a dia, porque aprender pode ser gostoso, pode ser leve, né? Pode ser compartilhado, e quando é compartilhado é muito mais gostoso. Então, obrigada, gente. Nossa, fico muito, muito feliz que vocês puderam aproveitar tudo isso. Foi feito com o coração. Muito bom. Oi, Francisco. Oi, Léo. Tá, o áudio já está na operação, né? Tchau, tchau, A ideia pessoal. era para ser pouco tempo, né? Mas a gente se passou aqui um pouquinho, né? Vida Mas então de tá, gente, era isso. Gustavo. Era isso. Quando o sistema o pessoal fica, né? Então, gente, obrigado por mais um webinar nosso, né? Muito bom mesmo, as contas muito legal. E aguardem aí, mês que vem a gente vai trazer mais um webinar, um bench, a gente, né, vai ver o que a gente vai fazer para tentar ajudar vocês cada vez mais aí no dia a dia da operação e na vida pessoal também, tá bom? Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.